Seja bem-vindo e bem-vinda para mais uma aula de resolução de questões. A gente está resolvendo questões do Enem. Nessa aula, vamos para mais uma questão do ano de 2012, uma questão ainda sobre mecânica. E o tema dessa vez é energia, sistemas conservativos. Sem enrolação, então, vamos começar a nossa aula. Vamos lá? Veja bem, meus amores, a nossa questão vai para a tela em 3, 2, 1 e diz o seguinte: os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, aos movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho de brinquedo também é verificado em um dínamo, em um freio de automóvel, em um motor a combustão, em uma usina hidrelétrica, em uma atiradeira estilingue. E aí, o que é que você acha? Já pensou em qual seria a resposta? Pois vamos ver aqui como que essa questão vai trabalhar. O grande lance dessa questão é fazer você perceber que existem coisas da ciência que se aplica tanto a uma coisa quanto a outra coisa. Ou seja, um mesmo assunto explicando mais de uma situação. Isso é muito comum no Enem. Por exemplo, em eletricidade poderíamos ter uma questão falando sobre capacitores, não de forma direta, e lá no final da questão perguntar: em que outra situação teríamos esse mesmo dispositivo? Flash de máquina fotográfica, o capacitor que faz um ventilador funcionar, ou uma máquina de lavar roupas, entendeu? Ele quer que você perceba que aquele mesmo assunto está dentro de um outro problema também. Aqui nós temos um processo de transformação de energia. Quando a gente fala de energia dentro do assunto de mecânica, as principais energias que você tem que conhecer são as seguintes. Vamos lá, vamos fazer uma anotaçãozinha aqui, ó, rápida. A energia que tem a ver com o movimento, ela é chamada de energia mecânica. Energia mecânica. E a energia mecânica nada mais é que a soma de outras formas de energia. A primeira delas é uma energia chamada energia cinética. A energia cinética ela é uma energia que se calcula da seguinte forma. Olha só como é que é o cálculo da energia cinética. Energia cinética é igual a m vezes v ao quadrado sobre 2. Esse m é de massa e esse v é de velocidade. Então, quando algo que tem massa está em movimento, ou seja, com velocidade, tem essa energia do tipo chamada cinética. Outro tipo de energia que nós temos aqui, que compõe a energia mecânica, são as energias potenciais, que são duas: a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. A energia potencial gravitacional, ela é calculada da seguinte maneira: energia potencial gravitacional, você pega a massa do objeto, multiplica pela gravidade e multiplica pela altura em que ele se encontra. Então daí você já percebe que a energia potencial gravitacional ela tem a ver com altura. Então se o objeto ele está a uma certa altura, ele possui essa energia potencial gravitacional. Imagina um paraquedista saltando. No meio do trajeto, ele tem energia potencial gravitacional, porque ele encontra-se a uma certa altura, mas ele também tem energia cinética, porque ele encontra-se com uma certa velocidade. E a energia potencial elástica é a energia acumulada pelas coisas que se deformam, mas que depois de deformada voltam à posição original. A gente teria o exemplo de um estilingue, uma baladeira, né? Poderia ser o exemplo de um arco e uma flecha, poderia ser o exemplo de um sistema massa-mola. Então, a energia potencial elástica aqui, ó, ela é calculada da seguinte forma: K vezes X ao quadrado sobre 2. Entendeu? Então, olha o que é que a gente vai ter aqui, ó, x ao quadrado sobre 2. Bom, o nosso estúdio está no meio de um bairro comercial. E está passando agora aqui na lateral um carro vendendo alguma coisa e tem alguém gritando num megafone. Se você ouvir esse barulhinho, tente não se distrair, tá bom? Porque a aula continua. Então, vamos lá. A energia potencial elástica é dada por essa equação. Esse K é o nível de dureza, digamos assim, né? Chamado de constante elástica da coisa, da mola, do elástico, da fita, daquilo que você está usando. Então, se a mola for muito resistente, então você vai ter uma resistência muito maior. O nome técnico não é dureza, tá bom? Eu uso a palavra dureza só porque é mais fácil da gente entender o que é uma mola dura e o que é uma mola mole.
Esse x é o quanto que ela se deforma. Então, se ela foi muito esticada, houve muita deformação. Quanto maior a deformação, mais energia ela absorve. Então, as energias mecânicas, elas são compostas por esse trio de energias, tá bom? Energia cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. Quando um sistema ele transforma a energia integralmente em outra, dentro desse contexto aqui, a gente diz que esse sistema ele é conservativo porque ele não teve perdas de energia. Então, a quantidade total de energia que havia no início coincide com a quantidade total de energia que vai ter ao final do processo, tá bom? Se houver algum desperdício de energia, a gente diz que esse sistema ele não é conservativo. Mas, vamos para a nossa questão propriamente dita. Aqui nós temos um carrinho que tem uma mola e quando ele vai ser puxado para trás, essa mola ela vai se contorcer, ela vai ser torcida e aí ela vai acumular energia. A energia que uma mola acumula chama-se energia potencial elástica. Quando esse carrinho ele é solto, essa energia que estava acumulada no elástico, ela vai se desfazer, só que ela se desfaz transformando-se em energia cinética e por isso o carrinho ganha velocidade, por causa do atrito que existe entre a rodinha do carro e a superfície. Se não tivesse esse atrito, a rodinha ficaria girando e o carrinho não sairia do lugar. Então veja só, eu tenho um processo de transformação de energia elástica, energia potencial elástica, em energia cinética. Onde eu teria um caso semelhante? Num estilingue, numa atiradeira, como é o caso aqui da nossa alternativa E. Mas poderia ser também um arco com uma flecha, poderia ser também um sistema com uma mola e uma massa pendurada nela, poderia ser num bug jump e diversas outras situações. Então fique esperto, sempre vai ser necessário dentro do Enem que você faça um comparativo assim, entre duas situações para identificar a semelhança que existe entre esses casos, tá bom? Então, bons estudos! Forte abraço, não esqueça de curtir esse videozinho aqui, deixar o seu comentáriozinho aqui e encaminhar ele aí para os seus grupos de estudos e da sua escola. Bons estudos, um forte abraço e até a nossa próxima aula.